Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao um estudo da Revista Espírita. Nós vamos ver o terceiro trimestre do ano de 1858. Nós vamos tratar de 3 artigos, mais um artigo fora da revista que eu anexei ali para melhor trabalhar um tema. Esse trimestre tem 21 artigos. Então, eu tenho uma amiga que até liguei para ela pedindo ajuda para um outro problema. Ela falou assim: Edson, eu não estou achando essa revista Espírita. Eu falei, baixa. Tem na FEB, na internet da FEB, na Livraria Virtual Espírita. Só colocar Revista Espírita, download, aparecem bastante sites para a gente baixar gratuitamente e deixar ou no nosso computador ou no nosso celular, que é muito interessante. Não dá para a gente trabalhar todos os artigos. Então, é muito interessante nós baixarmos, estudarmos e lermos. Então, vamos começar. Artigos utilizados nas obras básicas. Então, nesse terceiro trimestre, tem um artigo chamado A Caridade, pelo Espírito São Vicente de Paulo, que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita, no item A Beneficência. É muito conhecido esse artigo do São Vicente de Paulo. Ele fala assim: eu fico até meio envergonhado de falar da obra, né, que os vicentinos, durante todo esse tempo, têm fazer, que eu comecei. Acho que todo mundo lembra desse artigo dele lá no Evangelho. Um segundo artigo, chamado Problemas Morais, Suicídio por Amor, Kardec colocou no livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5º, Suicidas, Luiz e a Pesponteira de Botinas. Esse item do livro Céu e Inferno, nós não chegamos a estudar aqui quando estudamos o Céu e Inferno, porque nós escolhemos 4, 5 casos por tipo, e ele não entrou. É o caso de um moço que ele era apaixonado por uma namorada, e quando a namorada, por um problema muito sem importância nenhuma, decide acabar com o namoro, ele já era noivo, na verdade, ele não aguenta aquela situação e comete suicídio. Então, depois, Kardec o evoca, né, naquele mesmo sistema que nós já vimos bastante no livro Céu e Inferno. Ele estava muito arrependido do que fez. Ele fala, e da moça, ele fala: olha, ela nunca gostou de mim, nunca me amou, eu fiz uma besteira muito grande. E aí eles perguntam para São Luís se a moça tinha alguma responsabilidade. São Luís falou que sim, porque se ela não amava como não amava, ela não devia ter deixado ele se iludir nesse amor. Então, a responsabilidade que nós temos com quem nós cativamos, né? Então, está nesse artigo aí, que é muito interessante ler. E o terceiro artigo, Contradições na Linguagem dos Espíritos, que Kardec colocou no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27º, das contradições e mistificações. Então, muitas vezes, nesses artigos, Kardec não coloca o artigo inteiro, ele pega uma parte, ele desenvolve, ou então ele tira uma parte, mas a gente coloca que tem bastante coisa desses artigos da Revista Espírita que foram colocados nas obras básicas. Então, nós vamos ver o primeiro artigo hoje, chamado A Inveja, dissertação de São Luís, que está na revista de julho de 1958. Então, Kardec começa escrevendo: São Luís nos havia prometido uma dissertação sobre a inveja. O senhor D, ele não coloca o nome, só a inicial, né? Que começava a se tornar médio e que ainda duvidava um pouco, não da doutrina da qual era um dos seus mais fervorosos adeptos, mas da faculdade que nele se revelava. Evocou São Luís em seu nome particular e dirigiu a seguinte pergunta: consentireis dissipar minhas dúvidas sobre minha força medianímica, escrevendo por meu intermédio a dissertação que havia prometido? São Luís responde: sim, para tranquilizá-lo, consinto. É uma coisa muito comum, não é?
quando um médium começa a participar de uma reunião mediúnica, um médium que tem uma mediunidade ostensiva, de início ele tem muita dúvida se aquele pensamento na sua mente é dele ou de um espírito. Muitas vezes o que acontece? Ele não fala, de medo de ser dele. Aí um médium na frente dele começa a falar aquela mensagem que ele está. Então ele começa a ganhar confiança, porque é uma coisa, não é muito fácil, não, para você distinguir o seu pensamento do espírito. Já é um trabalho que você tem que conhecer primeiro o seu pensamento, que muitas vezes nós não conhecemos, e depois tendo essa confiança de que aquele pensamento é do espírito e eu vou falar. Então, por isso que ele pediu para São Luís dar essa comunicação através dele. Kardec continua falando que o senhor D é hoje um dos médiuns mais completos, não só por uma grande facilidade de execução, mas por sua aptidão para servir de intérprete a todos os espíritos, mesmo aqueles de ordem mais elevada, que se exprimem fácil e voluntariamente por seu intermédio. Eis o ditado que foi feito sobre a inveja. Então, lá no início, São Luís deu a comunicação através dele para que ele pudesse já ganhando confiança. Então, São Luís fala o seguinte: vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrestre está em seu auge. Ele inveja o ouro, o luxo e a felicidade aparente ou fictícia, né? Porque muitas vezes ele acha que a pessoa está com toda essa felicidade. É muito comum, não é? A gente, se fosse, quem entra no Facebook e começa a olhar o Facebook, se acha a pessoa muito infeliz, porque todo mundo só coloca no Facebook que está feliz, que está... Então, é uma felicidade fictícia nesse caso, né? Do seu semelhante. Seu coração está destroçado, sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. Ele carrega consigo em todos os instantes sua miserável existência, uma serpente que ele reaquece, que lhe sugere sem cessar os mais fatais pensamentos. Terei essa felicidade? Isso me é devido. Sou homem como eles, por que seria deserdado? Então, a pessoa começa a ver a felicidade do que ele acha que estão acima dele economicamente, na beleza física, no poder, e ele começa a revoltar-se, dizendo que ele também seria merecedor disso. Aí, São Luís ainda continua. Feliz ainda se essas funestas ideias não o levarem para a beira de um abismo. Entrando nesse caminho, ele pergunta se não deve obter pela violência o que acredita lhe ser devido. Ou seja, olha, já que a vida não está me dando, eu vou buscar de forma correta ou incorreta. E no que ele vai buscar de forma correta, vem consequências muito difíceis. Isso que São Luís está colocando aqui no tocante à inveja. Então, São Luís continua. Se esse infeliz tivesse apenas olhado abaixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lamentar, ainda bem dizendo o Criador. Então, na nossa vida, nós sempre temos que ter essa visão, né? Olha, se nós formos olhar para baixo, nós vemos que nós estamos muito bem, mas muito bem mesmo, no sentido econômico, em tudo, com relação a mais de 90% da população do globo. Então, é muito importante nós, de vez em quando, fazermos isso. É muito importante nós que temos filhos pequenos, por exemplo, e vamos fazer alguma atividade numa favela, levá-los, para que eles vejam que tem pessoas que realmente passam necessidade, para que eles valorizem as coisas que têm e que não invejem quem possivelmente sempre vai ter alguém que vai ter mais do que eles. Então, São Luís continua.
Fazei vossa felicidade, vosso verdadeiro tesouro sobre a terra, em obras de caridade e submissão. Qual submissão? Submissão à lei de Deus. Porque toda vez que nós estamos trabalhando dentro da lei de Deus, a lei do amor, nós estamos no caminho do bem. E toda vez que nós estivermos no caminho do bem, nós seremos felizes. Então é importante isso. As únicas, então ele volta, em obras de caridade e submissão, as únicas que devem contribuir para ser admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão vossa alegria e vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante missão de fé farão desaparecer todos esses males, que se irão um a um à medida que os homens de boa vontade que virão depois de vós se multiplicarem. Amém. Então ele fala o seguinte, que está previsto nessa mudança da Terra a encarnação de diversos espíritos mais evoluídos para dar uma apressada nesse desenvolvimento moral da Terra. Então, isso já está acontecendo. Então, cada vez mais vão vir espíritos mais evoluídos para começarem a liderar esse movimento de aumentar o bem na Terra. Então, eu também trouxe, para completar esse ensino, um artigo da Joana de Ângeles nesse livro, O Ser Consciente, que vai tratar justamente da inveja. Muito bem. A inveja, como ele falou, São Luís falou, é como se carregasse uma serpente no nosso bolso, porque nunca, invejando, nunca seremos felizes. Sempre estaremos descontentes com tudo que acontece em nossa vida. Mas a primeira coisa que nós temos que tomar ciência é que realmente nós ainda temos a inveja no coração. Porque muitas vezes nós achamos que nós não temos algum desse tipo de emoção perturbadora, como a inveja. Mas nós temos. E negar esse sentimento não vai adiantar nada, é muito pior. É bom nós começarmos a reconhecer que temos esse sentimento. Então, reconhecendo que temos, fica mais fácil nós trabalharmos com ele. Então, quantas vezes a gente para assim e tem uma irritação, tem uma pessoa que a gente não gosta, aí nós começamos a analisar o que ele fez de mal para mim. Geralmente não fez nada. Então, por que eu estou assim com ele? Porque eu estou invejando a capacidade dele. Eu estou invejando o jeito que ele vive, o jeito que ele consegue trabalhar, se ele estiver no mesmo ramo que eu, por exemplo. Então, é muito importante nós pensarmos nisso. Então, a Joana de Ângeles, nesse livro, ela começa a falar o seguinte: ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete. Então, uma das características do invejoso é a competição. Ele sempre está se comparando com os outros. E é uma coisa certa, nós só podemos comparar-nos com nós mesmos. Não dá para comparar com ninguém. Então, ela fala, compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência. Ou seja, a inveja, ela tem duas filhas diletas, que é a maledicência, a intriga e a fofoca. Então, toda vez que nós estamos, mas em grande parte das vezes que nós estamos fazendo uma fofoca, fazendo uma maledicência, nós estamos atacando alguém que nós invejamos. Então, se nós pararmos para perceber por que nós estamos fazendo, nós paramos de fazer e trabalhamos a inveja. Porque o invejoso, ele não quer o bem para si, ele quer o mal para o outro. Por exemplo, se o invejoso fosse uma historinha assim, está lá o invejoso, chega um gênio e fala assim, ó, você pode pedir uma coisa que eu vou te dar.
mas para o que eu te der, eu vou dar o dobro para aquela pessoa que você inveja. Então, o que o invejoso vai pedir, geralmente? Ele fala, então eu quero ficar cego de uma vista. Por quê? Porque aquele que ele inveja vai ficar cego de duas. Então, mesmo ele perdendo, o outro está perdendo mais. Então, invejoso é aquela pessoa que quer descer o outro, que está 2, 3, ele acredita, né? Que está 2, 3 degraus acima dele, para baixo, ao invés dele esforçar-se para subir esses 2, 3 degraus. Tem uma palestra do Rossano Killer que ele fala o seguinte, que ele tinha uma moça que fazia terapia com ele, que ela não podia nem ver uma colega de classe dela. E aí ele perguntou, mas por que você não gosta dessa moça? O que ela fez para você? Nada. Mas ela só tira 10, ela é a melhor da classe e não tem jeito. Por mais que eu me esforce, eu não consigo fazer o que ela faz, né? Aí o Rossano falou, mas você é burra mesmo, né? Do jeito que ele falou assim na palestra. Você é muito burra, menino. Vá, chegue-se nela, faça amizade com ela, vê como que ela consegue isso. Por que você está se deixando levar pela inveja? Foi, falou para ela. Ela começou, fez amizade com a moça e, com isso, começou a melhorar o jeito que estudava, não ultrapassou a moça, é lógico, mas deixou de vê-la com aquele ar de competição. Então, é muito importante a gente estar atento para isso, porque a inveja, ela não nos toca só naquela coisa de ter. Ela nos toca no parecermos melhor que outros. Ela nos toca no poder, de termos mais poder que outros. Então, é uma coisa muito importante a gente trabalhar. Então, compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência. Aguarda o insucesso do adversário no que se compraz. Observa e persegue, acoimado por insidiosa desdita íntima. Egocêntrico, ou seja, só pensa nele, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. Geralmente, o invejoso tem baixa autoestima. Por isso que ele tem essa necessidade imensa de ficar se comparando, de ficar invejando, querendo derrubar as pessoas que ele acha que está no nível melhor que ele. E a gente tem que tomar cuidado, quando temos filhos pequenos, de não fazer essas comparações, porque ao compararmos os filhos, nós estamos levando muitas vezes ele a ficar no estado desse. Então, os filhos são muito diferentes uns dos outros. Então, nós temos que evitar qualquer tipo de comparação. João Gianes continua. A inveja é resultado da indisciplina mental e moral que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Trabalha por inveja, para competir, sobressair, destacar-se. Não tem ideal, nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Então, tudo que nós, enquanto estamos invejando, fazemos, é fazer para sobressair, para ser destacado, para a nossa persona aparecer. Nós não estamos preocupados com o nosso eu, com o nosso espírito, que ele tem que progredir, e sim a imagem que nós vendemos para outras pessoas. Normalmente, o moroso, ou seja, ele não consegue fazer as coisas de forma rápida e sem determinação, resultado de sua morbidez inata, o enfermo da inveja nunca se alegra com a vitória dos outros, nem com a alheia realização. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. Ou seja, uma pessoa que está invejando a outra, se a outra estiver desequilibrada, aquele sentimento de inveja, aquele pensamento de inveja vai perturbar o outro. Mas se aquela pessoa que está sendo alvo da inveja está bem equilibrada, não vai conseguir fazer nada, vai voltar. Agora, ela sempre que está com a inveja, aquele sentimento está deixando ela infeliz o tempo todo.
A terapia para a inveja, é importante que o Joana de Anjos fala isso, consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo, como espírito que sou, em torno de sua destinação grandiosa no futuro, avaliando o recurso de que dispõe e considerando que sua realidade é única, individual, não podendo ser comparado com outras, em razão do processo de evolução de cada um. Por que nós não podemos comparar? Primeiro, porque nós não sabemos quanto aquela pessoa já viveu mais ou menos que nós. Como o espírito não volta para trás, nós nunca estivemos tão bem quanto agora. Então, uma vida para trás, eu estava bem piorzinho, 10 vidas para trás. Nem se compara. Então, muitas vezes eu estou me comparando com alguém que viveu 10 vidas a menos que eu. É totalmente incomparável. E tem outra. Deus nos fez todo mundo com uma originalidade. Então, cada um é diferente. Nunca vai dar certo esse tipo de comparação. E ela continua. O cultivo da alegria pelo que é. Então, nós temos que ficar assim, não, eu já fui bem piorzinho. Ainda tenho muito que crescer. Mas hoje eu já cresci um pouco. E eu vou ficar contente com isso. Então, o cultivo da alegria pelo que é e dos recursos para alcançar outros patamares enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico na grande unidade. Ou seja, nós vamos perceber que todos somos filhos de Deus, criados iguaizinhos, e todos com o único destino de sermos espíritos puros um dia. Todos chegaremos lá. Não tem como não chegar. Então, pensando isso, fica mais fácil. Agora nós vamos falar de um outro artigo da Revista Espírita, chamado Propagação do Espiritismo. Esse artigo está em setembro de 1858. Então, Kardec fala o seguinte: passa-se na propagação do Espiritismo um fenômeno digno de nota. Nós estamos um ano e 5, 6 meses após ser editado o Livro dos Espíritos. Há apenas alguns anos que, ressuscitado das crenças antigas, fez sua aparição entre nós, as mesas girantes, fenômenos nos Estados Unidos, em outros países também. Não mais como outrora, a sombra dos mistérios, mas claramente à vista de todo mundo. Para alguns, foi objeto de curiosidade passageira, um divertimento que se deixa como um brinquedo para tomar um outro, que acontecia naquelas festas que duraram 3 verões em Paris, das mesas girantes. Em muitos não encontrou senão a indiferença, na maioria, a incredulidade. Todavia, os homens sérios viram nos fenômenos que ocorrem em nossos dias outra coisa além de um objeto de frivolidade. Eles estudaram, aprofundaram com o olho do observador consciencioso e neles encontraram a chave de uma multidão de mistérios até então incompreendidos. Isso foi para eles um raio de luz. E eis que desses fatos saiu uma doutrina, uma filosofia, podemos dizer, toda uma ciência, divergente segundo o ponto de vista ou opinião pessoal do observador, mas tendendo pouco a pouco para a unidade de princípios. Então, a questão de unificação da doutrina espírita é importantíssima. E nós temos que agradecer nesse Brasil o grande trabalho que foi feito pelo Dr. Bezerra de Menezes na FEB, quando havia aquela briga muito forte entre os que eram do espiritismo mais religioso, do espiritismo científico, onde a figura tão forte e tão amorosa do Dr. Bezerra de Menezes conseguiu essa unificação. Então ele continua: a qualidade dos adeptos do espiritismo merece uma atenção especial. Até o presente, ele falou, seus prosélitos estão entre as pessoas esclarecidas, os homens de saber e de raciocínio, coisa notável, os médicos que durante longo tempo fizeram uma guerra
escarniçado ao magnetismo, né, porque antes do espiritismo, Kardec estudou muito magnetismo, se juntam sem dificuldade a essa doutrina. Contamos um grande número deles, tanto na França quanto no estrangeiro. Entre os nossos assinantes, em cujo número se encontra também uma maioria de homens superiores em todos os sentidos, notabilidades científicas e literárias, funcionários públicos, oficiais generais, negociantes, eclesiásticos, magistrados. Há 2 anos, o Donizete, que é o nosso diretor de doutrina, ele fez um questionário para todos os frequentadores do Grupo Espírita de Nazaré, e depois foi feito juntado estatisticamente. E eu ajudei digitando, e ficou claro isso. O nível de escolaridade superior era da grande maioria das pessoas que frequentam o Grupo Espírita de Nazaré. Era a grande maioria. Então, a gente percebe até hoje claramente isso. Ele continua, Kardec. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é uma prova menos evidente dessa verdade, pela escolha das pessoas que reúne. Suas sessões são seguidas com firme interesse, uma atenção religiosa e, todavia, não se ocupa senão de estudos graves, sérios, e não de experiências próprias para exercitar a curiosidade. Então, quem ia na Sociedade Espírita não queria ver fenômeno, queria aprender, queria ficar com esse conhecimento todo novo, mas super importante, que a doutrina espírita estava trazendo. E ele fala o seguinte, olha, propagação do espiritismo ainda. Pode-se assinalar a propagação do espiritismo 4 fases ou períodos distintos. Primeira fase é da curiosidade, no qual os espíritos batedores desempenharam o papel principal de chamar a atenção e preparar os caminhos. Então, nós percebemos muito isso na época, lá com as mesas girantes, que gerou toda aquela curiosidade, e na época de Kardec, até o início do século passado, havia muita mediunidade de efeitos físicos, porque era necessário comprovar a existência de espíritos, fenômeno de transporte, materialização, que com o tempo foram deixando de acontecer, porque passamos para uma nova fase. Então, aquela primeira fase de curiosidade passou, e veio a de observação, na qual entramos, fala Kardec, isso lá no começo do Espiritismo, e que pode se chamar o período filosófico. O Espiritismo é aprofundado e se depura, tende à unidade da doutrina e se constitui em ciência. Gente, é muito importante isso, olha. Cada casa espírita é individual, não tem relação de hierarquia nenhuma com ninguém. Ninguém, ela podia fazer do jeito que ela quisesse, mas há uma unificação da doutrina. Isso é um trabalho muito importante, que apesar de que formalmente não tem uma hierarquia, a grande mesmo maioria das casas trabalham da mesma forma, usando o Pentateuco kardeciano como base, depois os livros do Chico. Há uma busca de unidade, isso é muito importante. Aí virão em seguida, ele fala, o período de admissão, nós não chegamos ainda, no qual o Espiritismo tomará uma categoria oficial entre as crenças universalmente conhecidas. No Brasil, já. No Brasil, o Espiritismo ele é uma crença universalmente conhecida. Todo mundo sabe da doutrina espírita. Todo mundo, se falar de Espiritismo, todo mundo sabe. Pode ser que não conheça, mas ele sabe da existência. E depois virá o 4º período, o período da influência sobre a ordem social. Será então que a humanidade, sob a influência dessas ideias, entrará em um novo caminho moral. Essa influência, desde hoje, é individual. Ou seja, a pessoa conhece o Espiritismo, mas, se ela introjetar o Espiritismo no coração, ela tem que mudar a filosofia da vida dela. Porque o conhecimento da reencarnação muda tudo. Então, para que a gente seja um verdadeiro espírita, nós temos que começar a modificar a filosofia de nossa vida de acordo com a crença que temos dentro da doutrina espírita. Essa influência, desde hoje, é individual,
mais tarde agirá sobre as massas para o bem geral. Então, esse é o caminho da propagação do espiritismo. E nós vamos falar agora de um assunto bastante interessante, já é um assunto que todo mundo já deve ter visto nos centros espíritas, que é dos espíritos impostores. Então, esse artigo está em julho de 1858, Falso Padre Ambroise. Então, Kardec começa falando o seguinte: um dos escolhos, ou um dos problemas, né, que apresentam comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro sobre a sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitável, procuram passar seus erros absurdos. Por isso que Kardec coloca de uma forma muito forte dentro do Livro dos Médiuns da necessidade de estudarmos as comunicações. Tem que ter a base, né, ali do Livro dos Médiuns, saber, por exemplo, que um espírito superior ele escreve de forma clara, não tem nenhum resquício de orgulho, de egoísmo. Ele é bastante sucinto, em coisa de 4, 5 linhas, ele escreve que a gente ia precisar de 1 ou 2 folhas para escrever. Então, esse conhecimento e a aplicação de análise das comunicações para não cairmos nesse tipo de comunicação de impostores. Já tratamos muito disso no Livro dos Espíritos e em nossa instrução prática. Essa instrução prática, acho que muitos conhecem. É um livro que Kardec lançou em 1858, que é um precursor do Livro dos Médiuns. E quando ele lançou o Livro dos Médiuns, eles pararam de editar esse livro. Mas ele foi traduzido para o português e tem na internet também, nesses mesmos lugares que eu falei da Revista Espírita, pode-se baixar a instrução prática, é um livro bom para ler. Então, vou voltar. Já tratamos muito disso no nosso Livro dos Espíritos e nossa instrução prática. Essas reflexões nos foram sugeridas por um artigo que encontramos no jornal, na Espiritualista de Nova Orleans, no mês de dezembro de 1857. É uma conversação que estabeleceu por intermédio do médium entre 2 espíritos. Um se dando o nome de Padre Ambroise e o outro o nome de Clemente XIV. Clemente XIV foi um papa. Então, um falou que era Ambroise, que era muito conhecido na França, e o outro falou que era esse papa, Clemente XIV. O Papa Ambroise foi um respeitável eclesiástico, falecido em Lausanne, no último século. Era um homem de bem, de grande inteligência, que deixou uma memória venerável. Nesse diálogo, olha o que Kardec fala, onde o ridículo disputa com o ignóbil, é impossível equivocar-se sobre as qualidades dos interlocutores, e é preciso convir que os espíritos que o fizeram tomarem bem pouca preocupação para se mascarar. Ou seja, ele está falando assim, ó, essa comunicação não tinha dificuldade nenhuma em ver que não era dessas pessoas. Então, Kardec continua, né? Estamos persuadidos que o círculo de Nouvelle-Orléans, onde o fato se passou, a compreendeu, como nós, quer dizer, ele está falando assim, talvez até para serenar um pouquinho, né? Falou, eu tenho certeza que eles entenderam que aquilo lá não era realmente o padre Ambroise nem o Papa Clemente, mas eles publicaram justamente para ver que isso que ele está falando, às vezes até para passar um pouco de pano. Duvidar disso, ele fala, seria injuriá-los. Lamentamos que, ao publicá-lo, não fizeram seguir de algumas observações corretivas, ou seja, olha, se eles perceberam, eles teriam que falar, ó, isso aqui é um exemplo de comunicação que não devemos aceitar. Mas eles não o fizeram. Que pudessem impedir as pessoas superficiais tomá-lo por uma amostra de estilo sério de além-túmulo. Mas apressamos dizer que esse círculo não tem apenas comunicação desse gênero, tem também de ordem diferente, onde se encontram toda a sublimidade do pensamento e da expressão de espíritos superiores.
Então, pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambroise poderia oferecer um útil objeto de observação sobre os espíritos impostores. Então, Kardec, ele utilizava muito disso. Em alguns casos, por exemplo, teve um caso também de um talismã, acho que é de janeiro de 1859, da revista. Então, foi falado que o talismã foi feito por uma pessoa que ele tinha poder. Aí Kardec fala para o São Luís, será que convém evocar esse espírito para ver se ele fez com isso? O São Luís falou, não, isso é muito besteira, não vamos perder tempo com isso, não. Então, quando São Luís percebia que ele que realmente coordenava esse trabalho, que realmente era uma coisa importante para a doutrina, com o poder do amor que essa equipe de Espíritos de Verdade tinha, eles trabalhavam nessa evocação de espíritos, algumas vezes, como nós vamos ver agora daqui a pouco, que já estavam em mundos bem distantes da Terra. Então, vamos voltar. Pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambroise poderia oferecer um útil objeto de observação sobre os espíritos impostores. Então, vem a evocação. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do verdadeiro Padre Ambroise, falecido em Lusiane no século passado e que deixou uma memória venerada se comunicar conosco. Aí o espírito se manifestou e respondeu, estou aqui. Aí foi perguntado a ele, podeis dizer-nos se foi realmente vós quem tivestes com Clemente XIV a conversa narrada no Spiritualiste de la Nouvelle Orléans? O espírito respondeu, lamento os homens que foram vítimas dos espíritos, lamentando igualmente a esses, os espíritos. Qual o espírito que tomou o seu nome? Um espírito bufão, ou seja, um espírito zombeteiro. É muitíssimo comum numa reunião mediúnica aparecer um espírito zombeteiro. Ele aparece muitas vezes dando risada, cantando, falando que é aquela música que geralmente se põe numa reunião mediúnica suave. Não, põe uma música agitada. Então, nós já tratamos disso. O Donizete trata bastante de quarta-feira no estudo do Livro dos Médiuns. Aí, continuou-se a perguntar para ele, e o interlocutor era realmente Clemente XIV? O espírito responde, era um espírito simpático, aquele que havia tomado meu nome, ou seja, do mesmo, um espírito também bufão, também que gosta só de zombarias, né? Aí Kardec fala assim, como deixasse de evitar semelhantes coisas sobre o vosso nome, e por que não viesse desmascarar os impostores? Olha o que ele responde. Porque não posso sempre impedir os homens e o espírito se divertirem. Ou seja, não cabe a ele cuidar disso. Quem tinha que ter cuidado é quem não analisou as comunicações. Aí, Kardec continua. Concebemos isso em relação aos espíritos. Mas quantas pessoas que recolheram essas palavras são pessoas sérias e que não procuram se divertir? Olha que ele fala, até grifei. Razão a mais. Deveriam bem pensar que tais palavras não poderiam ser senão a linguagem de espíritos zombeteiros. Algumas vezes, a equipe espiritual que coordena o trabalho, ela deixa isso acontecer para que os participantes da reunião fiquem atentos, para que os participantes da reunião não se deixem enganar. Então, eles cuidam para que isso não aconteça quando não tem necessidade, mas se aquela reunião mediúnica não está trabalhando no sentido de análise de comunicação, no sentido bastante sério, eles deixam que aconteça um fato desse, justamente para dar um alerta. Por que os espíritos não ensinam em Nouvelle Orléans princípios idênticos ao que ensinam aqui? O espírito respondeu, a doutrina que vos foi ditada cedo lhe servirá, não haverá senão uma. Todos os espíritos superiores, a chegada do cristianismo redivivo, do Consolador prometido, é coisa de Deus. Então, todos sabiam que acontecia de ser uma única doutrina mesmo. Aí eles evocam o seguinte, pedimos a Deus Todo-Poderoso permitir aos espíritos, o espírito que tomou o nome do Padre Ambroise se comunicar conosco. Então, eles evocam também aquele espírito zombeteiro.
Aí o Espírito fala, estou aqui, mas não queirais me confundir. Verdadeiramente és tu, Padre Ambroise? Em nome de Deus, peço dizer a verdade. O Espírito responde, não. Por que serviço de um nome tão respeitável para dizer semelhantes tolices? O Espírito responde, os nomes aos nossos olhos nada são. As obras são tudo. Como se podia ver o que eu era pelo que eu dizia? Não atribui consequência ao empréstimo desse nome. Ou seja, só queriam brincar, eles queriam levar a enganar os outros como uma forma de diversão. Eles nem estavam nem aí com essa questão de usar. Eu usava esse nome como podia ter usado qualquer outro nome. Porque em nossa presença não sustentas mais tua impostura, porque minha linguagem é uma pedra de toque com a quais não podeis os enganar. Ou seja, ali havia uma mudança, né? Quem estava conversando com eles já eram espíritos bem mais tarimbados, né, nessa questão. Então, ele sabia que não adiantaria ele tentar enganar naquele momento aqui os encarnados que ali estavam, porque só pelo que eles iam falar, escrever, eles já vão ver que é um espírito que não era do Padre Ambroise. E teu companheiro Clemente XIV, que pensas dele? Aí ele fala assim, não vale mais que eu. Ambos temos necessidade de indulgência. Então, não são espíritos, alguma vez, nem espíritos maus, são espíritos levianos. Aqui na Terra, a gente não encontra bastante pessoas assim, a pessoa vai sentar, ele puxa a cadeira, a pessoa cai e dá risada. Quantas pessoas são assim? Passa para o lado de lá e continua assim. Então, é uma coisa bastante comum até. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço-lhe o que vem. Então, evocaram agora aquele espírito que passou-se por Clemente XIV. Estou aqui desde que o falso Padre Ambroise chegou. Então, a equipe espiritual, né, faz esse grande trabalho, foi lá e trouxe ambos. Por que abusaste da credibilidade de pessoas respeitáveis para dar uma falsa ideia da doutrina espírita? Aí ele falou assim, ó, por que se é propenso a faltas? É porque não se é perfeito. Ou seja, você vê que até a resposta dele vai para o lado assim, da anedota, de quem não se preocupa. Vocês estão cobrando seriedade de espíritos imperfeitos? Isso que ele quis dizer. Não pensastes ambos que um dia o vosso embuste seria reconhecido e que os verdadeiros Padre Ambroise e Clemente XIV não poderiam se exprimir como fizeste? Aí ele já muda, ele falou assim, os embustes já foram reconhecidos e castigados por aquele que nos criou, ou seja, eles já estavam face a face com a verdade e reconhecendo-se envergonhados, como nós vamos ver daqui para frente. Agora perguntaram para o verdadeiro Padre Ambroise, esses espíritos impostores eu venho aqui? Ele responde sim e sofrem com a minha visão. Por quê? Eles veem um espírito bondoso, muito, deve ter uma luminosidade muito grande, e eles fizeram mal usando o nome dele, quer dizer, a vergonha é muito grande. Esses espíritos estão errantes ou reencarnados? Aqueles que fizeram se passar. Ele falou, errantes, ou seja, estão entre uma encarnação e outra. Não seriam bastante perfeitos para se desligarem se estivessem encarnados. E vós, Padre Ambroise, em qual estado estáis? Encarnado, em um mundo feliz, sem nome para vós. Nós vos agradecemos os esclarecimentos que consentiste em nos dar. Serei bastante bom para vir outras vezes entre nós, dizer-nos algumas boas palavras e nos dar um ditado que possa mostrar a diferença de vosso estilo com aquele que havia tomado seu nome? E respondeu, estou com aqueles que querem o bem da verdade. Então, é um artigo muito bom para que nós percebamos a necessidade sempre, né? Casos assim, igual desses dois espíritos, fica fácil perceber que não eram eles. Mas tem aqueles espíritos pseudo-sábios, né? Que eles escrevem de uma forma bastante rebuscada, que parece ser uma coisa muito evoluída, mas se tiver o cuidado de olhar com
calma e seriedade o que ele passou, vai se descobrir que não é um espírito realmente superior. Então, eu vou terminando por aqui agora, e eu vou deixar para que vocês, se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma contribuição, quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Edson, é a Judite. Fala, Edson, desculpa, eu li o capítulo anterior, não tem nada a ver com isso aqui, com o que você falou. Mas quando você falou da. Eu tinha umas outras perguntas para fazer, mas era do capítulo anterior, desculpa, tá? Mas quando você falou sobre inveja, né? E você falou assim, que eu entendi, observar para a gente sair dessa insatisfação. Porque a inveja, que eu entendi, a inveja é uma coisa normal que nós aqui encarnados temos. E quando nós usamos isso, para a gente sair dessa insatisfação, porque acaba sendo uma insatisfação, ver o outro melhor que a gente e a gente não. Então, neste caso, para a gente sair dessa insatisfação, buscar aquele que está sofrendo mais do que a gente e auxiliá-lo nesse caso, então. Foi isso que você falou? E auxiliar aquele para a gente poder ver que a gente também não é tão mal assim, que a gente não está tão mal assim, e sanar esse desconforto de inveja. O Espírito fala o seguinte, se você olhar para baixo, não sei quem escreveu, eu já publiquei isso no Facebook, mas não lembro quem foi, que se pegassem todos os males da humanidade e dividisse de uma forma igual para todo mundo, nós ficaríamos satisfeitos de ter de volta só o nosso mal e não aquilo dividido. Ou seja, o nosso mal, se for pegar pela média do mundo inteiro, ele vai ser sempre menor do que a média do mundo inteiro. Então, ele fala, olhe pelos que sofrem bem mais que a gente, e para a gente não ter inveja. E muitas vezes nós temos inveja de uma coisa totalmente... Por exemplo, uma pessoa, um grande industrial, um grande político, gente, muitas vezes essa pessoa tem que trabalhar 1000 vezes mais que a gente, tem que ter preocupações muito maiores que a nossa. Então, nós estamos invejando o quê? Nós estamos invejando as preocupações dele, nós estamos invejando as dificuldades por que ele passa. Então, a inveja é uma coisa que sempre nos inquieta, sempre nos deixa mal. Mas é importante, viu, Judite, que nós falamos, nós percebemos que nós invejamos. Porque enquanto isso não passa a ser uma coisa assim clara para o nosso entendimento, nós não conseguimos trabalhar. É lógico que tem pessoas que já superaram isso, né? Que já estão numa condição de não invejar ninguém, que já se sente bem com ele mesmo. Fala, olha, eu estou me dando melhor, tem coisas que eu já sei fazer, tem coisas que eu não sei, eu não posso me comparar com ninguém. Porque se eu me comparo com alguém superior, eu vou se sentir rebaixado. Se eu me comparo com alguém inferior, eu vou se sentir superior, sendo que algumas vezes, como nós falamos, nós vivemos bem mais ou bem menos que o outro. Então, nós temos um desenvolvimento espiritual diferente. Então, nós só podemos comparar conosco mesmo. Ou seja, quanto nós estamos andando, ainda que devagar, mas não paramos de progredir. Então, o importante é deixar esse efeito de comparação, porque ele é muito ilusório. É a busca do poder, a busca do parecer e a busca do ter. Né? A gente fala de ter. Gente, mas a pessoa que tem muito mais trabalho que uma pessoa que o que ela tem, ela está satisfeita com aquilo, ela não precisa mais com aquilo. Então, são ilusões da vida que nós tardamos muitas vezes a aprender. E enquanto nós não aprendemos, nós ficamos, como o Espírito do São Luís colocou, com uma serpente no bolso. Porque nós sempre... o invejoso sempre quer o mal para o outro, ele não quer o bem para ele chegar perto do outro. Então, uma das coisas importantes, Judite, é nós transformarmos a inveja em admiração. Por exemplo, se eu estou invejando alguém, se eu passo a admirar essa pessoa, vou me esforçar para chegar mais perto dela, ótimo, isso é correto.
Porque eu não estou invejando porque ela se rebaixe, porque ela não seja feliz. Não, se eu conseguir que o meu sentimento, que ela seja cada vez mais feliz, mas que eu vou procurar trabalhar, igual aquela moça que estava sendo tratada pelo Rossandro, né? Que ela morria de inveja da colega, que era a primeira da classe. Mas na hora que o Rossandro falou, mas você é muito burra, menina, né? Procura ver como que ela estuda, seja amiga dela. Foi quando ela começou a melhorar-se. Deu para entender? Não sei se minha resposta resolveu, Judite. Esqueci, né? Você está com o microfone desligado. Ainda tenho dificuldades, mas tudo bem. O primeiro passo seria, então, admitir nesse caso. Isso, eu percebi. Por exemplo, isso não é tão difícil. De repente, você vê uma pessoa e você está com uma irritação. Só de vê-la, você se irrita. Né? Ah, mas ela nunca me fez nada. Por quê? Algumas vezes, não todas, é lógico. Algumas vezes eu estou invejando o jeito dela. Uhum. Então, eu começo a trabalhar isso em mim. Né? Ou então que eu não queira a felicidade do outro. É o sentimento de inveja também. Ou eu fico contente que o outro se deu mal. É um sentimento de inveja. Né? O Edson, Pois você não. sabe que outro dia eu estava ouvindo o Divaldo, eu estava falando sobre a inveja, acho que inclusive é esse livro que você citou aí, né? E ele diz assim que o invejoso, ele também sofre. Não, Ele sofre, ele vê o outro, né? O outro ter, possuir, e ele não conseguir. Por quê? Porque as virtudes que ele possui ainda estão adormecidas. Ele ainda não, como se diz, ele ainda não descobriu, né? O Divaldo ainda comenta ainda uma coisa, que nós, seres humanos, nós temos 100% de capacidade. Nós só usamos apenas 5%, e as outras 95%, nós procuramos nos outros. Eu acho que a maior parte da inveja é causada por isso daí. Você viu que a Joana Giannis falou ali no estudo que a inveja ela pode afetar o invejado, né? Sim. Se ele estiver no mesmo nível, mas com certeza sempre vai afetar o que está invejando. Porque, mesmo que ele consiga, vamos dizer que o outro que ele está invejando caia no mesmo nível dele, o nível de inveja dele vai continuar, porque ele vai começar a invejar um outro. O outro. Não vai estar satisfeito com o que tem, nem com o que conseguiu. Porque ele olha mais essa questão da competitividade, essa questão da disputa, de querer ser melhor que outras pessoas. Então, filha, né, dileta essa inveja do orgulho, da vaidade. Acredito que seja um complexo de inferioridade, né? Também. Ele se sente tão menos que ele quer ser mais. Isso, não é? Isso mesmo, você matou uma coisa, é isso mesmo. Tá bom, Edson, obrigada. Obrigada, Edson. Obrigado a vocês. Sérgio levantou a mão, a dona Área? Fui eu. Mas, bem, e mesmo hoje, como a gente já está estudando, buscando saber, fica difícil de determinadas pessoas, ou a gente mesmo, ver essa limitação, enxergar essa limitação, né? Que você tem isso, eu não sei se é porque também fomos criados com que a inveja é pecado, né? Então você já foge dela, né? É um dos fatores. E o outro fator é você mesmo, concomitantemente, saber que você vai ter que trabalhar isso, é uma fuga, porque você já está na sua zona de conforto. E tem que trabalhar mesmo, mas é o que você falou. Viu, dona? O conscientizar-se dos nossos sentimentos é importante, porque nós não conseguimos trabalhar uma coisa que a gente não se enxerga. Não sabe. Não é não saber, às vezes não quer enxergar mesmo. É um boicote. Isso. Então, quando eu estou fazendo uma fofoca, por exemplo, eu falando eu já tenho que analisar. Eu estou com inveja da pessoa por quê?
Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é isso, né? Você vê qual a razão daquele mau hábito seu. E muitos a gente vai chegar a inveja. Mas tem que ser uma coisa assim, importante isso. Não pode ser uma ciência condenatória, ou seja, a partir do momento que eu vou sair, invejosa, não tenho mais jeito, eu sou invejoso. Não. Tem a inveja? Tem. Então, eu vou começar a trabalhar. Começar a querer o bem dos outros. Toda vez que eu ver alguém, em todo, por exemplo, uma mulher vê outra, acha ela muito bonita e inveja, né? Não é que ela sempre esteja mais bonita. Então, trabalhar isso, de sempre pensar o melhor do outro. É um grande trabalho também para trabalhar essa nossa inveja. Mas o que eu quero te dizer é que tem gente também, até mesmo eu, às vezes, não enxergar isso por estar acreditando mesmo no seu espaço, na sua zona de conforto, que vou sair daqui, você boicota, entendeu? Já é o subconsciente, eu acho que já acorda. Isso. Algumas vezes o nosso ego não nos deixa ver para que a gente não se influencie com essa má tendência que a gente tem. A gente tem que devagar e descobrindo. Policiando. Agora, grande parte das pessoas, eu percebo isso, que muitas vezes você está agindo por inveja. Então, saber também só não adianta, a gente tem que começar a trabalhar no nosso comportamento.